Paz do Senhor a todos, amém, queridos? Vamos ler livro de Salmos, número 73. Um texto bem conhecido. Salmos, de número 73. Já que estamos na noite da bênção, a noite da conquista, nós temos aqui uma mensagem de Deus aos vossos corações. Vamos ler? Com efeito, Deus é bom para com Israel e para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Aí ele vai falando. Lá no 13, ele diz assim, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Mas no 17 ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Mas no 23 ele vai revelar 4 verdades, aonde ele diz assim, todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Amém? Tome assento por bondade. Queridos, existem textos na Bíblia que são textos de difíceis compreensões. Você lê o texto, você relê e você não entende. Aí você pede ajuda para alguém para que você possa entender. Existem textos na Bíblia que são fáceis de compreender. Na proporção que você vai lendo o texto, você já está entendendo a mensagem de Deus ao seu coração. E esse texto que nós vamos trabalhar a partir deste momento é um texto fácil. Você já entendeu qual é o perfil da mensagem de Deus ao seu coração nessa noite. Quem escreveu os Salmos de número 73 não foi o salmista Davi. Até que então, Davi escreveu muitos salmos, ou quase que todos, a maioria, pode assim dizer. Mas quem escreveu os Salmos de número 73 foi o salmista Asaf. E o salmista, só para você entender, ele escreve com as palavras do seu coração. Se ele estava alegre, ele ia escrever, eu estou extremamente alegre. Quando o salmista diz assim, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, é porque ele estava de fato alegre. Quando o salmista estava triste, ele expressava a sua tristeza através de palavras poéticas. E nesses salmos que nós lemos, o salmista estava um tanto confuso. Você pode observar que o salmista estava passando por um momento de crise da sua vida. Aí você me pergunta, mas os filhos de Deus também passam por crise? Sim, senhores. Todos nós temos os nossos problemas. Existe um evangelho que eles pregam aí, viu? Vem para cá que os problemas vão terminar. E enquanto o ser humano viver nessa terra, viu? Até porque o ser humano já nasceu para desafiar. Desde
desde a fecundação, e você sabe, né? Eram milhões de sementes do pai, mas um só fecundou. Já foi um desafio ali, viu? Depois todo o processo de gestação, outros desafios. Depois do nascimento, daí o ser humano nasce para desafiar. É uma vida inteira desafiando. Isso quer dizer que nós estamos sujeitos a passar por crises também. Aí você me pergunta, se os filhos de Deus passam por crise, as pessoas que estão fora também passam, qual a diferença? A diferença é que eles não têm a quem recorrer. Nas suas crises, viu? Eles correm de um lado para o outro. Eles ficam desesperados, viu? Alguns colocam uma corda no seu pescoço e tiram a sua própria vida. Mas quando você está debaixo da bênção de Deus, quando você está debaixo das mãos de Deus, você tem a quem recorrer. Você tem um Deus a quem recorrer. Por isso que você veio aqui esta noite. Porque você sabe que aos pés do altar de Deus, você encontra a resposta para todas as nossas crises. Se você concorda comigo, levante a sua mão assim e adore a Deus. O salmista estava passando por um momento de crise. Mas eu disse para você que ele estava um tanto confuso. Por quê? Porque enquanto ele amargava uma crise, ele abre a janela da sua casa e ele vê o perverso, o ímpio prosperar. E a Bíblia diz que ele teve inveja dos perversos. Porque enquanto o justo sofre, o perverso está alegre. Enquanto o justo chora, o ímpio está sorrindo. E ele não consegue entender. E dá o entender aqui nas suas palavras que por algum momento ele chegou a duvidar da justiça de Deus. Parece que eu vejo ele dizendo assim: Senhor, o Senhor está de marcação comigo. Senhor, me desculpe. Eu sou teu servo, eu te sirvo, eu faço a diferença, mas eu estou amargando uma crise. Os perversos que não têm intimidade contigo, que não te servem, estão felizes. Parece aqui um contraponto, viu? As coisas estão invertidas. E foi tão grande, viu? Ele estava com a sua mente tão conturbada, que ele chegou a usar a expressão assim: ó, os meus pés quase que resvalaram, eu quase que caí. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Quem é de nós aqui que nunca pensou assim? Pelo menos uma vez durante a sua trajetória cristã, você se esforçando para servir a Deus da melhor forma possível, e você começa a amargar uma crise tão grande, e você olha para as pessoas que estão fora, você vê as pessoas bem, sorrindo. Eu atendi uma congregação e eu recebi um presbítero que veio de outra cidade, e eu fui visitar, nós fomos visitar ele, e ele começou a falar para mim. Ele disse assim: ó, eu tinha 5 filhos, tinha porque 4 estão mortos. Daí ele falou assim para mim: um morreu, foi morto pelo traficante, outro morto pela polícia, outro morreu de overdose e outro morreu de acidente no trânsito, alcoolizado. O único filho que ele tinha era viciado em drogas e portador do vírus do HIV. E ele olhou para mim, os olhos dele encheu de lágrimas, e ele disse assim: aonde é que eu errei? Criei todos os meus filhos na igreja. Aí eu fico pensando assim comigo: quantas vezes esse pai não olhou para o vizinho que não serve a Deus, que não vem à igreja, que não ensinou os filhos da igreja, porém os filhos do vizinho todos se formaram, estudaram, pais de família. Quantas vezes você já não pensou dessa forma que o salmista pensava enquanto ele estava aflito? O perverso
estava bem. Ele chegou a usar a expressão lá no verso 13: com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração. Ele estava querendo dizer assim: o que adiantou eu entregar a minha vida para o Senhor, viver uma vida de consagração, viver uma vida de santidade, se for para mim ver a prosperidade do ímpio e eu na contrapartida sofrer? Até que no 14, ou seja, lá no 17, ele usa a expressão assim, ó: até que entrei no santuário de Deus. Aleluias. Se você começar a ler as próximas palavras, parece ser outro homem falando. Não parece ser o mesmo Asaf que estava falando até então, com a mente conturbada e não entendendo, sentindo inveja dos perversos. Depois que ele entra no santuário de Deus, a visão dele é outra, a ótica dele é outra. Ele consegue visualizar as coisas de uma outra forma. Porque uma coisa é você estar na igreja, outra coisa é você estar no santuário, viu? Santuário fala casa de Deus, habitação de Deus, habitar com Deus. Uma coisa é você vir à igreja, outra coisa é você vir ao santuário. Tem gente que sempre está na igreja, mas nunca esteve no santuário, nunca teve uma experiência com Deus. Mas nessa noite o Espírito Santo te convida para você entrar no santuário, e você vai começar a enxergar essa crise de uma outra forma. Você vai ter algumas experiências com Deus. E quando o salmista entra no santuário, ele começa a visualizar o momento crítico que ele está vivendo de uma outra forma. Daí ele diz: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Antes do santuário, ele via o momento que os perversos estavam vivendo, um momento de alegria. Depois que ele entra no santuário, ele vê que aquela alegria é passageira. E ele começa a entender o fim do ímpio, o fim do perverso. E ele continua dizendo: tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Ou seja, ele estava querendo dizer: os ímpios até podem viver uma vida de aparência, pode até viver aparentemente bem, mas eles caminham por lugares escorregadios. Eles não têm firmeza, eles não têm estabilidade. Eu já falei para você, nos momentos de crises, eles não têm a quem recorrer. Aí lá no 23, eu começo a correr, porque eu quero me deter aqui. Ele vai falar de 4 verdades de quem está dentro do santuário de Deus. Lá no santuário de Deus, no meio do deserto, no meio da terra seca, ele consegue enxergar 4 vantagens de quem habita no santuário de Deus. Primeira: todavia estou sempre contigo. Aleluia. Isso fala de presença permanente de Deus. Ele estava querendo dizer: o Senhor me desculpe, eu fui um pouco ignorante, eu não estava entendendo as coisas. Depois que eu entrei no santuário, depois que eu passei a ter intimidade com o Senhor, eu comecei a entender que o cristão até pode passar pela crise, o cristão até pode passar pelo deserto, ele pode até passar pelo abandono, mas Deus nunca vai lhe abandonar. Aleluias. Deus nunca vai lhe desamparar. Isaías disse:
Como poderá uma mãe que deu à luz a um filho, porque só uma mãe pode entender isso, porque o pai nunca vai entender. Uma mãe que teve todo o sofrimento para dar à luz a um filho, como uma mãe pode abandonar um filho? É quase que impossível. Mas existem muitas mães aí que abandonam seus filhos. Mas o próprio Isaías, debaixo da revelação de Deus, ele diz: todavia, se uma mãe esquecer dos seus filhos, Deus jamais esquecerá de seus filhos, porque o seu nome está escrito nas palmas da mão de Deus. Se você concorda comigo, levante a tua mão e dê um brado de vitória. Aleluia. Deus está dizendo assim para você: eu estou contigo no meio desse deserto. Os desertos sempre fizeram parte dos homens e das mulheres de Deus. A proposta de Deus para você, viu, meu irmão, não é um evangelho onde os problemas vão terminar. Aleluia. Jesus disse assim: aquele que me seguir vai ter uma cruz, vai ter momentos de sofrimento. Até porque todos os homens de Deus que marcaram história tiveram os seus desertos para contar. E eu vou dizer uma coisa para você: se você não está no deserto, ou não passou pelo deserto, se revista de poder, porque você vai passar pelo deserto. Deserto fala de um lugar de sequidão, de um lugar difícil. Ninguém consegue viver no deserto. Algumas pessoas atravessam o deserto, porque no deserto não existe água, ou seja, não existe água com abundância. Se não existe água, não existe vida, nem vida vegetal, nem vida animal. Alguns homens passam pelo deserto, mas viver no deserto é muito difícil. Aí você me pergunta: por que o ser humano, o filho de Deus, tem que passar pelo deserto? Você sabe por quê? Porque no deserto é um lugar onde todos os recursos se esgotam. No deserto é você e você. Às vezes você fica um pouco assim, meio que triste, porque você pode observar que nos momentos bons da nossa vida, a gente sempre é rodeado de pessoas, de amigos. Não é assim? Quando você está bem, parece que as pessoas fazem fila para cumprimentar você. As pessoas gostam de conversar com você. As pessoas gostam de apertar a sua mão. As pessoas gostam de frequentar a sua casa. Quando você está no deserto, parece que as pessoas lhe abandonam. E às vezes você fica um tanto frustrado. Cadê os meus amigos que me abandonaram? Deixa eu dizer para você: não foram seus amigos que abandonaram você. Foi você quem foi para o deserto. Lá no deserto é assim mesmo. Você grita e ninguém ouve a sua voz. Você chora e ninguém vê as suas lágrimas. Não adianta você ter cartão com bastante dinheiro na poupança, porque lá não tem banco 24 horas. Não adianta você ter celular com bastante unidade ali para você usar, porque lá também não tem rede. Não adianta. Aquele seu amigo empresário que sempre quebra um galho para você, viu? Que empresta aquele cheque assinado assim em branco e você vai preencher com o dinheiro que você precisa. Você não encontra ele no deserto. As pessoas não compreendem você. É você e você. Aí é no deserto que você diz: Senhor, aonde o Senhor está? Aí Deus chega e diz assim: filho, eu estou aqui bem pertinho de você. Aleluia. Eu nunca te abandonei. Eu te trouxe para esse deserto para você aprender a ter uma experiência comigo. Aleluia. Eu não vou ser um pregador menino
e dizer para você que hoje vai ser o grande dia da sua vitória. Pode até que seja. Pode até ser que hoje seja o dia que Deus vai derrubar esse gigante. Pode até ser que hoje seja o dia que Deus vai derrubar essa muralha. Mas eu vou dizer para você, mesmo que o gigante não caia, mesmo que essa muralha não caia, mesmo que não seja hoje o dia que o mar vai se abrir, mas Deus está com você no meio dessa crise. Aleluias! Deus não vai te abandonar. Os amigos podem abandonar você. Deus não tem problema com as suas fraquezas. Deus não tem problema com as suas crises. Quem tem problema com as nossas fraquezas são os homens. Os homens se preocupam com as nossas crises. Eles criticam a gente. Deus não vai jogar suas crises na sua cara. Deus está dizendo assim para você: coloque aqui o teu problema aos meus pés, porque eu sou contigo para te ajudar. Te diz o Senhor essa noite. Se você sente a presença de Deus aí, levante a tua mão e adore a Deus. Ele está com você. Aleluia. Aleluia. Vencedor é aquele que está pronto para vencer. Deus te chamou para o combate, querido. E uma grande vitória sempre vem após uma grande batalha. Às vezes a gente fala de vitória, de vitória, de vitória, de vitória. E quem que não gosta de vitória? Mas nunca se esqueça que essa grande vitória só virá após uma grande batalha. De repente você esteja dizendo: as coisas para mim são difíceis. As coisas lá na minha família têm sido tão difíceis. Lá na minha empresa têm sido tão difíceis. Parece que todas as portas se fecharam. Ninguém consegue me compreender. Deus está dizendo assim para você: se a batalha é grande, fique tranquilo, eu estou com você. Isso quer dizer, porque uma grande vitória de Deus está por vir sobre a sua vida. Só vence quem não desiste de lutar. Todavia, eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Aleluia. Aí você pensa comigo, dá para imaginar o tamanho da mão de Deus. Isaías, debaixo da revelação de Deus, ele tenta descrever o tamanho da mão de Deus. E ele começa a falar assim: quem foi que mediu as águas na concha de sua mão? Aí você pensa comigo assim: é muita água. O planeta Terra, 70% do planeta Terra é de água. Está errado. Não era para ser chamado planeta Terra, era para ser chamado planeta Água, porque 70% é água. É muita água. Aí pense comigo: Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Índico, Oceano Glacial Ártico, Glacial Antártico, Mar Mediterrâneo, e vai assim afora, Rio Nilo, Rio Amazonas, cada valeta, cada valo deste universo, é muita água. Por mais avançada que seja a nossa tecnologia, seria impossível um cientista, um estudioso, dizer quantos trilhões de bilhões de litros de água existe no planeta Terra. Seria impossível. Aí Deus chega, parece assim, até com uma palavra de ironia. Ele chega e diz assim: pode ser difícil para os homens, mas para mim, quando eu quero medir as águas da terra, eu coloco tudo isso: Oceano Atlântico, Oceano Índico, Mar Mediterrâneo, Rio Nilo, Rio Amazonas. Eu pego tudo isso e coloco na concha da minha mão. Isaías continua dizendo assim: e quem foi que mediu os céus a palmos? Quando eu estudei geografia, eu aprendi que o universo das estrelas, do sistema solar, das galáxias, é infinito, não tem fim. A gente olha aquela estrela, parece uma faísca de luz, mas você não imagina a imensidão que existe uma estrela. E são trilhões de estrelas que existem no universo. Aí você imagina o tamanho que há no céu. Por mais avançada que seja a tecnologia,
Seria impossível alguém dizer quantos milhões de quilômetros existem os céus. E Deus chega, parece até que ironizando de volta, e Ele diz assim: quando eu quero medir os céus, eu não preciso nem sequer de uma trena. Eu meço os céus, como se eu fosse medir esse púlpito, a palmos. Aleluia. Aí chega o salmista, foi lido aqui, Salmo de número 139. Tu me cercasses de volta, e sobre mim colocasse a tua mão. Deixa eu dizer uma coisa para você. A mão de Deus está sobre a sua vida. Você só chegou até aqui porque Deus lhe sustenta. Eu vejo aqui irmãs de cabelos brancos. Se a gente fosse conversar com eles, quantos desertos, quantas noites mal dormidas, quantas crises que as pessoas olhavam e diziam assim: quero ver agora sair dessa. Mas está aqui. Não é porque você é um super-homem e tampouco uma super-mulher, porque não existe super-homens e mulheres maravilhas, existem só no mundo da ficção. Você só chegou até aqui porque Deus lhe sustenta com a sua mão. A mão de Deus está sobre a sua vida, e nenhum mal tocará na sua vida, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. Descanse debaixo das potentes mãos de Deus, porque Ele é quem cuida de nós. Entenda essa verdade. Não precisa você se desesperar. Aleluia. Se preocupe, está debaixo da vontade de Deus. Senhor, eu estou marcando uma crise, mas eu quero estar debaixo da tua proteção. Eu quero estar debaixo das tuas mãos, da sombra das tuas mãos. O diabo não vai tocar em você. O diabo respeita aquele que está debaixo da bênção de Deus. O diabo não tem medo de status. O diabo não tem medo da posição dos homens. O diabo não tem medo da conta bancária mais alta que seja. O diabo não tem medo de nada. A única coisa que ele respeita é um homem e uma mulher debaixo da bênção de Deus, debaixo das mãos de Deus. Ele tem que respeitar. Você está debaixo da bênção, meu irmão? Quem está debaixo da bênção aqui essa noite, fique tranquilo, descanse. Aleluias. Todavia, eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Aleluias. E tu me guias com teu conselho. Foi o que eu falei. As pessoas de fora, elas não têm a quem recorrer, mas você tem um Deus que fala contigo. E nessa noite, Deus trouxe você para falar com você. Deus está falando com você. Eu não sei se você já teve essa experiência de ouvir a voz de Deus. Deus se comunica com os homens de várias formas, através da sua palavra, através de uma mensagem profética. Mas Deus somente se comunica com os homens diretamente. Eu já ouvi a voz de Deus nitidamente, claramente. Nunca se esqueça que o seu Deus não dorme. Deus não se cansa e nem se fadiga. A Bíblia diz assim: os que me buscam pela madrugada me encontrarão. Há quem diga que a oração da madrugada é mais poderosa. Queridos, oração é oração, independente da hora que for. É evidente que de madrugada é um horário melhor para você se concentrar. Mas seja na madrugada, seja de manhã, à tarde ou à noite, oração é oração. Agora, por que Deus, a Bíblia fala, os que me buscam pela madrugada me acharão? Você sabe por quê? Porque madrugada é uma hora que todos estão dormindo.
Se você precisar do seu pastor na madrugada, com certeza você irá acordá-la, porque ele está dormindo. Se você precisar do seu prefeito, ele vai estar dormindo. Se precisar até do marido ou da esposa, vai estar roncando, dormindo. Mas Deus não dorme. Aleluia. Existem problemas na nossa vida que durante o dia a gente até esquece. Na correria do dia a dia, conversa com o outro, você até esquece dos problemas. Não é assim? Quando vem o silêncio da noite, é como se fosse um terror. Todo mundo dorme e você rola de um lado para o outro. Faz um chazinho para acalmar, não adianta. Toma um remedinho, não adianta. Vem os problemas na sua cabeça. E o amanhã, o que será? Rola para lá, rola para cá. Todo mundo está dormindo. Lembre-se que existe um Deus que está acordado. Aleluia. Que quer ouvir o teu clamor e que quer falar com você. Deixa eu dizer uma coisa para você que está frequentando a igreja. Você precisa ter uma experiência com Deus. Essa oração com imposição de mão, isso é ótimo, é importante. Mas você tem que ter a sua experiência com Deus. Aleluias. Você tem que ter a sua intimidade com Deus. Quando chegar a noite, lá não vai ter pastor para pregar para você, lá não vai ter esposo para conversar com você, mas Deus vai estar pertinho de você. Fale com Ele, que Ele quer falar com você. Aleluias. E eu concluo a minha mensagem. Aleluia. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita e tu me guias com o teu conselho. E aqui está a maior visão, a maior promessa. Essa é a promessa de todas as promessas. E depois me recebes, aleluia, na glória. Fique em pé, por favor. Isso aqui fala de vida eterna, vida com Deus. Na terça-feira, no Almoçando com Deus, inclusive, quero até lançar o convite, se você puder vir nas terça e quinta-feira, do 12:30 até 1h15, a gente está aqui, é um culto como esse, viu? E na terça-feira, no Almoçando com Deus, eu falei de bênçãos temporárias e de bênçãos eternas. O que são bênçãos temporárias? Por exemplo, você está pedindo para Deus um carro novo. Deus dá carro novo, sim ou não? Sim, Deus dá carro novo. Você está pedindo saúde, Deus dá saúde, sim ou não? Sim, Deus dá saúde, viu? Você está pedindo um apartamento, Deus dá apartamento, sim ou não? Sim, Deus dá apartamento. A gente não prega a teologia da prosperidade, nós não pregamos, mas nós também não pregamos a teologia da miséria, viu? Que o crente tem que ser feio, que o crente tem que ser pobre, tem que ser humilhado, viu? Não, a gente não prega essa teologia da miséria também. A gente prega a mensagem da cruz, que nós servimos a Deus em qualquer circunstância. Se Deus nos abençoar, nós vamos servir. E se Deus não quiser dar carro novo, casa nova, nós também vamos lhe servir, viu? Paulo disse assim: eu já aprendi a viver contente com o que eu tenho. Sem ter e sem não ter, tudo posso naquele que me fortalece. Mas essas bênçãos que eu falei para você são bênçãos temporárias. Elas vão passar. Por melhor que seja o carro novo que Deus vai dar para você, porque Deus dá carro novo, mas ele vai ficar velho, ele vai perder valor, viu? E ele vai um dia para a chocada. Por mais bonito que seja o esposo que você está pedindo para Deus, ele vai ficar velho, vai ficar velha também, e um dia um dos dois vai morrer. Por mais que Deus lhe dê saúde agora e cure todas as suas enfermidades, seja lá um câncer, mas um dia tem um desgaste físico, e todos nós vamos voltar para o pó, porque do pó nós viemos. Essas bênçãos são boas, mas são bênçãos temporais. Existem bênçãos melhores do que essa. Quais são? As bênçãos eternas. E essa daqui que eu falei, e depois tu me recebe na glória, essa glória aqui fala de vida eterna.
Essa daqui a ferrugem não corrói. Essa daqui o ladrão não rouba, viu? Essa daqui a doença não acaba. Essa daqui é vida eterna com Deus. E vai um it, uma opção aí, uma opinião para você, viu? Só uma ideia, se você quiser pode acatar. Peça tudo que você está pedindo para Deus. Peça mesmo, viu? Você é filho e tem que pedir para o seu pai, desde que você esteja lhe obedecendo. Mas diga assim: Senhor, eu quero as bênçãos eternas primeiro. Aleluias. Eu quero entrar no teu santuário. Eu quero desfrutar de uma vida íntima contigo. Eu quero sentir a tua presença comigo em meio às crises da vida. Eu quero sentir a tua mão me sustentando. Eu quero ouvir a tua voz. E quando eu tombar nessa vida, eu quero ir embora contigo. Quem quer ir embora para o céu com Deus aqui, levante a sua mão. Olha só, meu Deus do céu, nós vamos chegar lá, viu? Nós vamos chegar no céu. Eu quero chegar no céu. Eu já disse: Senhor, eu aceitei a Ti para morar no céu. Se um dia eu for rico, amém. Mas não tem problema, posso morrer na pobreza. Mas que eu vou chegar no céu, eu vou. Porque eu te aceitei para morar no céu. Eu não aceitei para ter dinheiro. Eu te aceitei para morar no céu. Eu não te aceitei para ter saúde. Eu te aceitei para morar no céu. Eu te aceitei para um dia ir embora contigo. E há um convite nessa noite. Eu não posso ir embora sem fazer esse convite. Jesus Cristo está te chamando para uma vida mais íntima contigo. Deus tem algo a mais com você. Eu posso fazer o apelo para o pessoal vir, pastor? Todos que estão fazendo a campanha, venham diante do altar. Isso, venham diante do altar. Nós vamos orar neste momento. Aleluia. Isso, vem com bastante calma. De repente você não está fazendo a campanha, mas precisa de uma oração. Pode vir também. Vem. Aleluia. Pode até se aproximar mais aqui, os irmãos da frente, para dar um pouco mais de espaço. As pessoas estão vindo. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu queria que você olhasse para mim. Já estou encerrando minha participação, mas eu vou dar uma ideia para você. Como ministro do Evangelho, quero dar uma ideia para você. De repente você não está entendendo o porquê dessa crise. Nada acontece na nossa vida por acaso. E você há de concordar comigo. De repente, se não fosse essa crise, você não estaria aqui. Sim ou não? É verdade. Porque às vezes os problemas nos aproximam de Deus. Aleluia. Às vezes as crises nos aproximam de Deus. E às vezes você não entende o porquê. Mas tudo tem um porquê, mesmo que você não entenda. Eu queria que você, a partir de hoje, se você não estiver fazendo, comece a fazer. Diga assim: Senhor Jesus, me faça entender, Senhor, o porquê que essas coisas estão acontecendo na minha vida, no meu casamento, com a minha família, com a minha empresa. Comece a orar assim: Senhor, o Senhor tem alguma coisa comigo. De repente o Senhor tem alguns caminhos, alguns horizontes que eu ainda não consegui visualizar. Aleluia. Eu sinto de falar isso aqui essa noite. Você não imagina o que Deus pode fazer através da sua vida. Você não imagina o projeto de Deus na sua vida. E de repente você veio aqui hoje por causa de um casamento fracassado. Mas de repente, através desse casamento fracassado, há um grande horizonte de Deus na sua vida. Deus não vai simplesmente restaurar o seu casamento, a sua família, a sua empresa, a sua loja, como Deus vai escancarar uma grande porta. E você não sabe o que Deus pode fazer na sua vida. Então eu vou lhe dar essa ideia, esse conselho, viu? Faça isso. Não deixe de pedir para Deus a sua necessidade. Peça mesmo, mas diga assim: Senhor, o que o Senhor quer comigo? Se revela para mim. Eu tenho certeza que quando você abrir o seu coração,
Deus vai falar com você. E Ele vai dizer para você o que Ele quer com você. Aleluia. Incline a sua cabeça agora. Aleluia. Ore comigo. É o momento da oração. Meu Deus, meu Pai, estamos diante do Teu santuário. Estamos diante do Teu altar. Estamos diante da Tua presença. O Senhor conhece cada coração, cada entrou aqui. O Senhor conhece cada necessidade. O Senhor sabe aonde está o problema. O Senhor sabe aonde está a dor. Meu Deus, o Senhor sabe por que essa pessoa, esse homem, essa mulher está aqui, Senhor. Mas nesse momento eu quero que o Senhor se revele a essas pessoas, que eles possam sentir, Senhor, o Teu afago, o Teu carinho, aleluia, a Tua presença, até mesmo em meio a essas crises. Meu Deus, que eles possam entender, Senhor, dentro do Teu santuário, que o Senhor não nos abandona nos momentos de fragilidades, nos momentos de fraquezas. O Senhor está sempre conosco. Que eles possam sentir a Tua mão lhes segurando em meio aos ventos fortes da vida, em meio às tribulações. Eles possam ser sustentados, ó Deus, pela Tua justiça, pela Tua mão, e que eles possam ouvir os Teus conselhos nos momentos de dúvidas, nos momentos de fraquezas. Fale com eles, fale conosco, ó Deus, e coloque nos nossos corações desejo pelas bênçãos eternas, desejo de um dia nós ir embora desta terra e nós nos encontrarmos contigo. No nome do Senhor Jesus Cristo, toda potestade maligna, todo espírito contrário contra esse casamento, contra essa família, caia por terra agora, no nome do Senhor Jesus. Diga assim comigo: a minha vida, diga, está fraco, a minha vida, a minha casa, o meu casamento, a minha família, os meus negócios, tudo que eu tenho é Teu, Senhor. Eu entrego nas Suas mãos agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Seja abençoado no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela sua atenção.